Olá, os autores deste trabalho são Franciele Friedrichsens Gourlon Modesto, Giovanna Alicia Citron e doutora Camila da Silva. Tem como tema a seleção de solventes eutéticos para a extração de fenóis de folhas de jambolão e tem como área temática organizações, responsabilidade social e sustentabilidade. O jambolão ele pertence à família Myrtaceae. É uma árvore de médio a grande porte, por volta de 10 a 20 metros de altura, com folhas opostas, simples, verde brilhantes. É uma planta frutífera subutilizada, com elevado potencial funcional e tecnológico. As suas folhas contêm compostos fenólicos, flavonoides, taninos e óleos essenciais, entre outros compostos. Ela é muito utilizada na medicina popular como chás para o tratamento de diabetes, inflamações, indigestões, problemas renais, entre outros tipos de doenças. As funções farmacológicas e antioxidantes do jambolão, elas são amplamente reconhecidas, especialmente as das folhas, que podem servir como fonte de compostos bioativos para a indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia. E a extração eficaz desses compostos é fundamental devido ao crescente interesse da indústria. Então, a aplicação de solventes eutéticos junto com a extração assistida por ultrassom tem se mostrado uma estratégia promissora para potencializar a extração desses compostos bioativos e que algumas literaturas nos trazem. Os solventes eutéticos. Os solventes eutéticos são solventes aí em ascensão, eles são formados por um doador de ligação de hidrogênio e um aceptor de ligação de hidrogênio. Eles possuem propriedades físico-químicas ajustáveis conforme a proporção de seus componentes. Então, pode-se ajustar a pH, polaridade, viscosidade, densidade, entre outras propriedades. Eles são considerados biodegradáveis, de baixa ou nenhuma toxicidade e de fácil preparo, estão alinhados à química verde e colaboram para a redução do uso de solventes tóxicos. Então, esse trabalho ele teve o objetivo de analisar 3 solventes eutéticos compostos por cloreto de colina na extração de compostos fenólicos totais, utilizando-se a extração assistida por ultrassom. Então, no preparo dessas folhas, elas foram coletadas na cidade de Umuarama, Paraná, e devidamente identificadas pelo herbário da Universidade Estadual de Maringá. Essas folhas elas foram selecionadas com base na sua coloração verde escura, lavadas em água corrente, secas e colocadas em estufa circular de ar a uma temperatura de 60 graus por 4 horas, ao qual foram trituradas aí para obter o mesh 28 e após isso elas são acondicionadas então ao abrigo da luz. Para preparar os solventes eutéticos, nós temos então cloreto de colina como um doador de ligação de hidrogênio, e o ácido lático, o glicerol e o etileno glicol como doadores de ligação de hidrogênio. Eles foram preparados na razão molar de 1 para 2, ou seja, um doador de ligação de hidrogênio e na proporção 2 para os doadores de ligação de hidrogênio. E todos eles foram adicionados 20% de água massa-massa para melhorar-se a viscosidade. Foram então colocados em um recipiente fechado, lacrado e colocado em um agitador orbital, numa incubadora, a 200 RPM, a uma temperatura de 25 graus, até a formação de um líquido transparente e homogêneo, ao qual durou aproximadamente 2 horas. Para realizar a extração, utilizando-se os solventes eutéticos, então foi-se pesado em balança analítica 750 mg de folhas
colocadas em tubos Falco e adicionados a esses tubos 15 ml das suas respectivas soluções eutéticas, cada extração feita separadamente. Então, esses tubos foram colocados com o auxílio de um suporte no centro do banho ultrassônico, operando a uma temperatura de 60 graus por 60 minutos. E os extratos, após o término da extração, eles foram filtrados em papel filtro, ocorrendo-se aí uma filtração simples, e armazenados em vidros âmbar sobre refrigeração de 5 graus Celsius até posterior análise. A caracterização dos extratos ele foi realizado então pelos compostos fenólicos totais com a metodologia de Follen, Singleton e colaboradores, 1999. Nessa primeira tabela, então, a gente pode ver o teor dos compostos fenólicos totais, né, das folhas aí do Syzygium cumini, ou jambolão, obtidos com os diferentes solventes eutéticos. Então, nós temos aí que o cloreto de colina e o glicerol, ele obteve o menor rendimento dos 3 solventes eutéticos. Quando a extração foi feita com cloreto de colina e ácido lático, ele obteve, então, o melhor rendimento total de compostos fenólicos, e o etileno glicol, ele também obteve um menor rendimento que o cloreto de colina e ácido lático, ficando também muito abaixo. Então, o ácido lático, ele se demonstrou aí uma eficiência referente ao último colocado aí, que foi o cloreto de colina e o etileno glicol, sendo superior 2,3 vezes maior. Então, obtendo uma quantidade aí de compostos maiores do que os outros 2 solventes. Isso pode estar associado às propriedades físico-químicas dos solventes eutéticos, como nos traz a tabela 2. Então, o cloreto de colina e o ácido lático, ele possui aí uma densidade intermediária frente ao etileno glicol e o glicerol. Porém, quando comparamos o pH, o cloreto de colina ele tem um pH muito mais ácido do que o cloreto de colina e o etileno glicol. Isso também pode estar relacionado aí com a eficácia, então, do cloreto de colina e o ácido lático, que estão aí, então, também é trazido aí por Fanali 2021, ao qual ele também extraiu, utilizando cloreto de colina e ácido lático, o composto fenólico totais da casca de avelã, e também comparou com o glicerol e o etileno glicol, obtendo também um melhor resultado aí no cloreto de colina e o ácido lático. Então, mediante esses resultados, nós podemos então concluir que esse estudo ele demonstra o potencial da extração utilizando solvente eutético à base de cloreto de colina, sendo mais eficiente na extração desses compostos fenólicos totais. Isso pode ser associado à sua acidez, à sua polaridade, à sua densidade adequada. E quando, então, comparados-se ao etileno glicol e o glicerol, eles obtiveram uma menor eficiência de extração nos compostos fenólicos totais, podendo, então, ser atribuída às suas propriedades físico-químicas menos favoráveis. Então, aí a densidade e o seu pH mais elevados. Obrigada.